Olá, pessoal. O objetivo aqui desse vídeo é a gente criar um exemplo utilizando o laço de repetição while, né? A palavrinha enquanto aí no nosso querido e amado Java. Para isso, eu vou seguir aqui um exemplo, tá? De um programinha aí que é muito comum no nosso dia a dia. Aqui eu coloquei aqui, ó, criar um programa que leia 5 valores do tipo inteiro, e desses 5 valores que eu vou digitar, eu quero exibir qual que é o maior valor. Bom, esse é o nosso exemplo aqui, e nós vamos fazê-lo com a estrutura de repetição while, né, que é a palavrinha enquanto. Antes de eu fazer esse exercício, eu vou criar primeiramente aqui o nosso projeto, né, obviamente. Então, exemplo, laço while. Tá? E vou dar aqui o finish. E antes de eu fazer o exercício, eu vou mostrar, né, para vocês como é que funciona aqui o laço de repetição while. Aparecendo aqui umas mensagens, vou criar aqui a nossa classe chamada app e vou dar aqui o finish. Muito bem. Bom, galera, o laço de repetição enquanto ele tem a seguinte estrutura: while, abre e fecha parênteses, uma condição, tá? E ele tem um par de chaves aqui, onde aqui dentro, né, é o código do laço, né? Essa é a estrutura do laço de repetição enquanto. De acordo com o que a gente for fazer, né, a gente pode ou não ter o quê? A parte de incremento ou decremento, tá? Aqui nesse nosso laço. Outra característica dele, né, é que ele aceita condições, seja do tipo inteiro, seja do tipo booleano, seja do tipo real, seja do tipo string, tá? Ele aceita diversos tipos de dados aqui como condição, diferentemente do laço for, que ele é baseado para a parte inteira, né? Para a gente trabalhar bastante com a parte de int, tá? O laço de repetição while, ele trabalha com diversos tipos de dados diferentes. Nosso primeiro exemplo aqui, antes de eu fazer o exercício, é o seguinte: eu vou exibir os números, né, de 1 até 10, só que de maneira decrescente, 10, 9, 8, 7 e assim por diante. Como que eu vou fazer isso? Ó, eu já tenho aqui a estrutura, né, do meu laço, tá? E eu preciso colocar a condição. Então, aqui fora, eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de i, que vai receber 10. Bom, só para diferenciar aqui. E aí, galera, eu estou falando com vocês mais de usar uma variável como contador com a própria palavra contador, né? Antigamente era muito comum a gente utilizar, na verdade ainda é, né? Tem muitos professores que adotam esse padrão de toda vez que vai nomear um contador, chamar de I ou chamar de J, né? Alguns chamam de K também, tá bom? Ou alguns chamam de cont. Esse I, J, K, né, que a gente está muito acostumado a ouvir, é porque no passado a gente tinha limitação com o tamanho de nomes de variáveis. Não que hoje não tenha, né, mas hoje os computadores eles são mais poderosos, o que permite a gente dar variáveis, né, nome de variáveis mais amigáveis, tá? É muito mais fácil eu entender que isso aqui é um contador do que entender que isso daqui é um contador, tá bom? Essa historinha é só para vocês pensarem, né? Existem diretivas de nomeação de variáveis, que a gente até vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Quando a gente estiver mexendo com orientação a objeto, que a gente deve dar nomes que as pessoas consigam entender. Quem for dar manutenção aqui nesse código, consiga entender. Ah, mas o I as pessoas entendem. Sim, entendem porque aprenderam dessa forma, né? Mas por que que hoje a gente tem que ficar continuando, né, chamar aí as variáveis de I, J, K, tá? Sempre é legal a gente usar nomes intuitivos, tá bom? Mas enfim, vou deixar aqui o meu I aqui para a gente ir mais rápido nesse momento, tá bom? Então, meu I aqui começa em 10. O que que eu vou falar aqui, ó? Enquanto, né, a palavra while significa enquanto, tá? Tudo em minúsculo. Enquanto o meu i ele for maior ou igual a zero, olha só que interessante. Por que maior ou igual a zero? Porque eu não quero exibir 10, 9, 8, 7, por aí vai.
meu I ele já começa em 10. Tá bom? Então, enquanto meu I for maior ou igual a 0, né, ele vai rodar isso daqui. Tá? Se eu deixar do jeito que está aqui e mandar exibir o meu I, né, vai dar um erro, que é o que a gente chama de laço infinito. Por quê? Olha só a lógica aqui desse pequeno código. Eu tenho aqui uma variável chamada I, que ela recebe o valor 10. Aqui eu estou falando, ó, 10 é maior ou igual a 0? Sim, é verdade. Ó. Então, enquanto 10 for maior ou igual a 0, ele vai fazer isso daqui apenas. Quando ele executa essa linha, ele verifica que acabou o meu laço de repetição aqui. Ele volta aqui para cima e faz a pergunta, ó, enquanto o meu I for maior ou igual a 0. Quanto que é o valor de I na segunda volta? Continua sendo 10. Porque eu não fiz nenhuma manipulação de números aqui para que ele seja subtraído, por exemplo. Tá? Vamos ver para vocês verem que isso aqui já vai dar ruim. Então, ó, opa, pode ver que ele não para, né? Isso aqui é o que nós chamamos de laço infinito. Ele vai ficar executando isso daqui enquanto houver memória no computador. Se eu tivesse um PC muito antigo, rapidinho meu computador poderia até travar, né? E eu ter que reiniciá-lo, tá bom? Aqui eu só vou dar um stop para ele terminar de rodar, tá bom? Faltou só um detalhezinho aqui. Qual que é o detalhezinho, ó? Eu colocar o I recebe I menos 1. Olha que interessante. O que é isso daqui? Eu estou falando que minha variável I, que começa em 10, quando chega aqui nessa linha, ó, 10, que é meu I, recebe o 10 menos 1. 10 menos 1, 9. Tá? E aí, depois que ele executa essa linha, ele vem aqui para cima novamente, né? E agora o meu I já não é mais 10, meu I agora é 9. 9 é maior ou igual a 0? É. Ele vai exibir novamente. Então, essa linha aqui que a gente chama de decremento, né? Por que decremento? Porque eu estou subtraindo de 1 em 1 aqui nesse caso, tá? Eu estou decrescentando, né? Estou diminuindo aí o nosso valor, tá? Vamos ver agora, ó. Só isso daqui já vai resolver o exercício para a gente, ó. Ele exibe de 10 até 0, tá bom? Resolveu. Ou eu posso fazer desta forma, ou da mesma maneira que vocês aprenderam que existe o I++, o I++ ele faz o quê? Um incremento, ele incrementa mais 1, tá? Existe também o menos menos, que é a mesma coisa dessa linha de cima aqui que agora eu comentei, tá? Então, o I menos menos, vocês podem observar que ele vai dar o mesmo código aqui para nós. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês como que a gente trabalha com laço de repetição enquanto. Agora nós vamos fazer o nosso exercício lá de exemplo, né? Para pegar uma coisa útil aí para a gente treinar mais aí essa estrutura de repetição enquanto, tá? Que é aqui, ó, criar um programa que leia 5 valores do tipo inteiro e exiba o maior valor do intervalo. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Para resolver esse exercício, eu vou apagar aqui esse código, tá bom? Vocês podem dar uma pausa aí no vídeo, né, para copiar e testar isso daqui. Aqui, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou declarar um objeto aqui, ó, do tipo scanner. Vocês lembram, né, que a gente precisa ter aqui esse objeto para poder fazer a leitura de valores. E scanner system.in. Bom, mais para frente a gente vai detalhar o que que é cada uma dessa partezinha aqui, dessa linha, tá bom? Por enquanto, isso aqui tá um repeteco aí para vocês. Vocês ficam só copiando e colando, né? Digitando a primeira vez e copiando e colando. Toda vez que eu vou usar o scanner aqui, eu preciso fazer o import do scanner. Senão ele vai ficar reclamando aqui que está alguma coisa errada. Muito bem, já fiz. Para resolver esse exercício aqui, como a gente tem que ler 5 valores, então já tem aí uma repetição, ó, ler 5 valores. Eu vou usar a mesma estrutura aqui, ó, para ler várias vezes, tá? E eu tenho que verificar, cada vez que eu digito um valor, né, ou depois que eu digitar todos os valores, mas aí seria melhor se eu tivesse um vetor, nós não vimos vetor ainda, para poder fazer a comparação, tá bom? Se eu for fazer sem laço, né, vou ter que ficar fazendo um monte de verificações, tá? Com o laço de repetição aqui, facilita ou não, né? Porque a gente tem que pensar numa lógica de como que a gente vai resolver isso, tá? Qual que é a minha lógica aqui para isso? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui um salt, e vou colocar a mensagem, ó, digite o primeiro valor, 2 pontos.
E aqui embaixo, eu vou declarar uma variável, que eu vou chamar aqui de num, né, de número, que vai receber o quê? O sc.nextInt, para eu poder digitar aqui algum valor, certo? Só que nesse momento eu estou digitando apenas o quê? Um valor, ó, digite o primeiro valor, acabou, certo? Tem que digitar 5 valores. Vou até deixar padronizado aqui, ó, o primeiro valor, tá? Vai ficar mais bonitinho. Depois disso, o que eu vou fazer aqui, ó? Essa é a minha lógica, tá bom, galera? Vocês podem pensar diferente aí. Depois disso, eu vou declarar uma variável chamada uma variável chamada maior, que é do tipo int. E essa variável maior, ela vai receber num. Eita, o que você está fazendo aí, né? Estou falando o seguinte, ó. Eu mandei digitar somente aqui o primeiro valor. E aí, meu primeiro valor vai ser guardado dentro aqui da variável num. E aí, eu já estou declarando uma variável que eu chamei de maior, né? Que é para eu exibir o maior valor, que vai receber um número. Por quê? Nesse momento só tem um valor. É esse valor que eu digitar, certo? Se eu digitar 2, 2 é o maior valor, tá bom? Só que eu tenho que digitar 5 valores. E agora? Agora é que eu vou usar o laço de repetição, tá bom? Eu vou declarar que é uma variável que eu vou chamar de contador, que vai receber 2. Eu posso começar aqui no 2, por exemplo, tá? Eita, o que você está fazendo aqui? Calma que a gente vai desmistificar aqui esse código. E agora, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Enquanto o meu contador for menor ou igual a 5, olha só, na primeira volta ele é 2, na segunda ele é 3, na terceira ele é 4. Opa, contei errado aqui, ó. 2, 3, 4, 5, né? Ou seja, ele vai rodar isso daqui 4 vezes, tá? Na primeira volta, 2, na segunda volta, 3, na terceira volta, o 4, e na quarta volta, o 5, que é o que a gente quer aqui, tá bom? Muito bem. E aqui, né, eu tenho aqui o meu laço while, e eu vou colocar aqui, ó, que o contador mais. Porque, como eu estou fazendo aqui uma condição do tipo inteira, né, se eu não tiver essa linha do contador com incremento aqui, ele vai rodar infinitamente isso. Nós não queremos, nós queremos que ele rode de 2 até 5, tá? Se tiver complicando aí a vida de vocês, galera, pode mudar aqui de 1 até 4, que vai dar no mesmo, tá bom? Porque eu já tenho um valor digitado aqui fora, né? E aqui eu vou rodar mais 4 vezes, tá bom? Muito bem, dá no mesmo, né? Muito bem. Agora, o que eu vou falar aqui dentro desse meu código? Eu vou falar para ele digitar e aqui eu vou fazer, né, uma concatenação de valores só para ficar mais bonitinho, né? Para ficar igualzinho, tá? O primeiro valor aqui em cima, tá? Digite e aqui esse número, né? Eu vou colocar o contador. Vai ficar aqui, ó. Mesma coisa que aqui em cima. Digite o segundo valor. Por isso que eu comecei no 2 aqui, tá bom? Senão eu vou fazer aqui do 1 até o 4, né? Já vai ficar diferente aqui dessa parte de cima, tá bom? Muito bem, digite o segundo valor e aí eu vou mandar digitar aqui o número. Por que está dando erro aqui? Ó? Não vou declarar novamente a variável número, porque ela já existe, tá? Só vou utilizá-la. Muito bem. Nesse código aqui, ó, não vou fazer nenhuma manipulação ainda. O que eu tenho apenas aqui é leitura do primeiro valor, atribuição do número, né, que eu digitei no primeiro valor nessa minha variável maior, e aqui toda essa estrutura por enquanto só para eu continuar lendo os valores. Vamos ver se ele vai ler 5 valores. Vou dar aqui o OK, ó, digite o primeiro valor, ó, 3, 4, 1, 5, 2, 8. Opa. Então, ó, pode ver que quando chega aqui no quinto valor, eu posso tentar continuar que ele não vai deixar, porque o meu laço, né, só vai de 2 até 5, né? E ele executou exatamente aqui 4 vezes. Dessa forma aqui eu tenho a digitação dos 5 valores. O que eu preciso agora é só exibir aqui o maior valor. Tá bom? Como que eu vou fazer isso? Né? Este agora é o que ferrou. Basta eu fazer aqui, ó, com a minha lógica, né? Ficou simples. Basta eu fazer aqui o uso de um if. Né? Se o número que eu digitei ele for maior
que o valor da minha variável com nome maior, olha só que interessante, eu vou falar que a minha variável maior recebe um 1. Só isso, galera. Olha só que interessante, um código super curto, né? Para eu ler aqui 5 valores e saber qual desses valores aqui é o maior. Como assim? Não entendi. Vamos lá, com calma. Na primeira volta, eu digito aqui o número, né? E guardo aqui na minha variável num. Tá? A minha variável maior recebeu um número. Então, vamos imaginar que eu digitei aqui o 2. Tá? Então, a minha variável 2, desculpa, o meu valor 2, ele vai ser guardado dentro aqui da minha variável maior. Quando chega aqui dentro do meu laço, eu tenho que digitar novamente um novo número. E aí eu digito. Vamos supor que eu digitei 4. 4 é maior que o valor da variável maior, né, que eu digitei 2, nesse exemplo aqui, né? Sim. Se o número que eu digitei for maior do que o valor que estiver na variável aqui chamada maior, o que vai acontecer? Minha variável maior vai receber número. Entendeu? Então, nessa segunda volta aqui, né, nessa que é a primeira do meu laço, eu vou receber o quê? O maior valor dentro aqui da variável maior. Eu vou perder o valor 2 que eu tinha primeiramente, mas agora eu vou ter o valor número 4. Se na terceira volta aqui, que na verdade é a segunda volta, né? Eu digitar, vamos supor que eu digitei o número 1, né? E na minha variável maior, existe, né, já o valor 4. Aí eu vou fazer a verificação, ó. 1 é maior que 4? Não, não é. Então, ele não vai executar esse laço. Ele volta novamente, digita um outro número. Vamos imaginar que eu digitei 5. Aí ele vai fazer a verificação, ó. 5 é maior que 4? É. Aí o que vai acontecer? A variável maior vai receber 5. E aí, toda a volta que eu der, né, nessa minha estrutura aqui do laço, ele vai fazer a verificação se o valor que eu digitei, ele é maior do que o valor que está dentro aqui dessa variável. Se for, né, se isso for verdade, ele atribui o número para a minha variável maior. Vamos ver se isso vai funcionar? Então, aqui, ó, desse jeito que está o código, o que eu tenho apenas? Eu tenho apenas... eu tenho apenas aqui a minha estrutura, né? Se eu rodar, eu não vou exibir qual que é o maior valor. Depois aqui do término do meu laço, aí sim eu vou colocar aqui um sysout. Eu vou escrever aqui, ó. O maior valor digitado é, 2 pontos, e vou colocar aqui, ó, o valor da minha variável maior, né, que é a própria variável aqui que eu dei o nome. Vamos ver se isso funciona, ó. Vou digitar primeiramente 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Quando eu digitar o 5, ele tem que exibir que o 5 é o maior valor. Opa, não é que funcionou? Certo? Vamos fazer outro teste. Vou digitar aqui 5, 4, 3, 2, 1. O 5 é o maior valor digitado. Tá? Vamos fazer o último teste aqui, ó. Vou embaralhar aqui os valores. 3, 4, 1, 5, 2. Opa, novamente, né? Deu certo aqui. Por quê? A cada volta eu comparo se o maior valor, que é a minha variável aqui, né? Ela é superior, na verdade, se o número que eu digitei é maior do que o valor que eu tenho aqui nessa variável. Se sim, essa variável chamada maior recebe aqui o meu número, tá bom? Bom, aqui está um exemplo, né, prático aqui de um exercício, né, que a gente usa com laço de repetição. Aqui eu fiz com 5 valores, mas essa lógica aqui valeria para 100, para 1000 valores, que eu posso fazer aqui com esse mesmo código, só mudando aqui o meu contador, né, a minha condição aqui do meu laço enquanto, ok? Espero que tenha ficado claro aí, galera. Qualquer coisa a gente conversa nas reuniões. Um abraço e até a próxima.